Oi, aqui é a Bibs e no vídeo de hoje a gente vai pintar mais um desenho de um Natal quentinho. O Natal tá logo aí, então acho que a gente tem que dar uma boa andada com isso aqui, mas como sempre, como sempre não, como da última vez, imagino que não vai dar pra terminar esse ano, não é mesmo? Dessa vez eu queria pintar esse daqui, porque eu gostei muito das nuvens. E eu tava aqui analisando se eu pinto de canetinha ou lápis de cor, mas tá muito calor. Se eu vou pintar de lápis de cor, eu não vou aguentar, porque eu tô aqui fechadinha, enclausurada, pra poder ter um áudio bom. E aí, se eu passar muito tempo aqui, aí a gente vai ter um problema, não é mesmo? Respiratório. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui um papel craft atrás pra gente não ter problemas. E separei algumas cores aqui, tipo, muitas cores pra gente pintar. Eu não sei se eu digo que aqui tá nevando, mas eu imagino que sim, porque, bom, não dá pra ser um Natal nosso num frio desse, né? Quanto lá fora dos Estados Unidos, por exemplo, é muito frio. Então, como eles estão super agasalhadinhos e eu quero fazer deles personagens e não bonecos de enfeite, então eu vou ter que fazer frio. Então é isso, vou presumir que tá de noite, porque eu gosto da ideia de que essas musiquinhas são de noite. Então a gente vai ter que fazer todo um joguinho de luz por aqui, talvez. Vamos ver. Eu vou começar aqui pela luminária pra gente poder começar a definir as cores, tá? Eu não tenho muita certeza do que eu tô fazendo. Isso não é uma luminária, né? Eu esqueci o nome disso. Tem um nome específico, eu sei. Então, se você souber melhor do que eu, por favor, me avisar. Isso aqui até onde eu sei não é bem um fogo, né? Mas poderia. E falando em fogo, eu e minha namorada achamos um programa chamado Desafio Sob Fogo América Latina. Mas a gente viu Brasil e América Latina, né? Algo assim. Que é muito legal. São forjadores, sabe? Que fazem machados, esse tipo de coisa. Que participam e eles fazem, sei lá, kunai, aquelas espadas do tempo do Império Romano. Eu achei bem interessante. Achei que ficou bem legal as coisas. Nem falei quais são os materiais da vez, né? Deixa eu apresentar pra vocês e a gente volta ao assunto de novo. Tirando essa especial aqui, tá? Essa daqui, ela é da Daiso. Ela é muito, muito antiga, então eu não posso garantir que eu vou conseguir terminar o que eu tenho aqui de desenho com ela. É da Daiso, você compra acho que 2 cores por vez, eu não lembro o valor, porque foi muito tempo atrás, não sei quanto tá agora, mas não deve ser difícil de achar. Mas o resto, mesmo as de capinha preta, que parece muito com a daqui da Daiso, são Touch ou JW, e é igual, mesma marca, mesma fábrica, mesmo tudo, tá? Enquanto essas aqui, triangular, é ouro. E é isso. Fora esse material, eu provavelmente vou usar a Jelly Roll Sakura 10, que agora tá pintada de amarelo, mas sai como canetinha branca, né, no caso. E talvez eu use lápis de cor. Se eu for usar lápis de cor, vai ser Faber-Castell Super Soft, tá? Voltando, são vários desafios para esses forjadores fazerem. E aí, tipo, sei lá, 6 horas de forja, esse tipo de coisa que você tem pra de tempo, né? E é muito legal mesmo. Você vê talentos assim incríveis, é surreal. A gente achou por acaso, porque a gente sempre come assistindo alguma coisa e aí tava lá de sugestão. A gente falou, ué. E foi pra assistir no YouTube. O canal acho que é History, algo assim. E é muito engraçado a discrepância, sabe? Porque a gente tava comentando uma coisa que a gente reparou. É que, por exemplo, você assiste Masterchef ou programas assim de culinária, sabe? Não Masterchef em si, mas enfim, programas de culinária do tipo. E eles não são as pessoas mais gentis do mundo. E quando eu falo não são as pessoas mais gentis do mundo, é na forma de falar, sabe? Às vezes eles falam um pouquinho mais, de forma mais brusca, digamos assim. E nesse programa não, são todas pessoas de um trabalho, de certa forma, mais... Como fala? Não sei, não lembro a palavra, mas um trabalho que exige mais força, fogo, obviamente. Toda uma coisa mais árdua, digamos assim. Não que cozinhar seja fácil, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Exige realmente ali força e suor e muitas e muitas, muitas horas de metal, sabe? É uma coisa mais... Você tá mexendo com metal, né? Enfim, eles são incrivelmente gentis. Sério, tipo, muito, muito, muito gentis. É até fofo o jeito que eles falam, sabe? Enfim, fica aí de sugestão de programa pra vocês. É bem curtinho, a gente assistiu 2 episódios até agora. Coincidentemente, um deles foi a final. É o que apareceu pra gente, né? Mas enfim, é muito bom.
Você vê, cara, eles são incríveis, assim, de verdade. São homens e mulheres, tá? Aliás, acho importante a gente falar isso. Não são só homens, nem apenas mulheres. É todo mundo ali fazendo. São países distintos. A gente assistiu a edição América Latina, talvez tenha outra edição, né? Mas enfim, tinha brasileiros, argentino, tinha um cara que era de Bogotá, e agora eu não lembro onde fica Bogotá, mas eu lembro que era Bogotá, porque eu associei o nome a La Casa de Papel. Enfim. E é isso, gente. Muito legal. Depois, se vocês puderem, deem uma olhada. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Outra coisa que eu tenho pra falar com vocês é: qual vocês consideram que é um tempo ok pra um vlog? Porque eu acho que condensar mais de um dia é o que faz mais sentido pra mim, sabe? Uma junção de vários dias. Só que isso acaba tornando as coisas um pouquinho longas. Eu queria saber se pra vocês isso é um problema. Eu prefiro vlogs longos, mas essa é a minha, né, preferência, não necessariamente é a mesma de vocês. E como são vocês que me assistem, é importante que eu saiba o que vocês acham sobre o assunto, qual a preferência de vocês. Afinal, quem vai assistir, além de mim, né, que eu assisto pra editar, são vocês. Então, deixa nos comentários pra mim o que pra vocês é um tempo ok ou o que é um tempo absurdo, não sei, vocês escolhem. O meu tempo absurdo é tipo, passou de 40 minutos pra vlog, eu dificilmente vou assistir. Talvez se for um vídeo me ensinando alguma coisa e tal, ou sei lá, Alan, eu assisto, mas só um vlog acho difícil assistir mais do que 40 minutos. Acho que aí já perdemos a mão, mas isso é pra mim, né? Meu gosto pessoal. Eu acho que o meu vlog vai dar uns 18 minutos, no máximo 20. Tô tentando encurtar ele pra não ser 20, né? Mas tá um pouco difícil porque são vários dias, não é mesmo? Porque eu não gosto de fazer, tipo, o dia inteiro. Eu queria fazer coisas importantes, né? Coisas relacionadas à arte do dia, porque o que vocês vêm assistir aqui no meu canal, no fim das contas, é um conteúdo relacionado à arte, né? Então, na minha cabeça, não faz sentido eu fugir disso. Eu vou confessar pra vocês, eu desanimei ao perceber que a caneta estava baqueada, mas aí eu virei pro outro lado e eu descobri que, na verdade, o problema é que provavelmente ela foi armazenada de pé e não deitada. E aí acontece isso, de um lado fica com a tinta forte e o outro fica bem fraquinho, né? Então talvez 2 camadas sejam o que vão resolver meu problema. Só que é muito ruim fazer uma segunda camada, ou primeira, enfim, de um espaço tão grande usando esse lado fino da canetinha, né? Porque gasta muito tempo e tá muito calor, gente. Vocês não estão entendendo o que eu tô sofrendo, que eu quero ir chorar aqui. Mas enfim, ficou manchadinho? Ficou. Mas eu acho que a gente consegue dar uma resolvida, porque como está nevando, né, galera, no nosso desenho, no caso, a gente consegue fazer vários pontinhos nesse céu e talvez dar uma melhorada nele. Eu não tenho certeza. Daí é uma coisa pra ver no final do vídeo se deu certo, porque a gente pensar numa solução é diferente dela funcionar. Nem sempre a gente tem ideias geniais e nem sempre as ideias geniais funcionam, não é mesmo? O primeiro problema que eu encontrei aqui é que a gente tem um jacaré que vai ser verde e aí a gente tem uma guirlanda que obviamente é verde do lado de um festão que obviamente é verde, então a gente tem que variar um pouco nos tons de verde pra não ficar chorando depois, não é mesmo? Então no fim eu decidi usar 2 tons de verde, né? Ai, era bom usar um amarelinho também, pensando nisso aqui agora. No que dá pra acrescentar uma luzinha com amarelo é bom. Não precisa ser em tudo. É claro que algumas partes eu já deveria ter feito e não fiz, então agora é um problema a mais que eu tenho que resolver. E tá tudo bem. Quer dizer, não tá tão bem, mas não tá tão ruim, né? O conselho que eu dou pra vocês é pra vocês não terem que passar pelo sufoco. É sempre iluminar direto no começo. E aí vocês não precisam ficar chorando depois, caçando como iluminar as partes do seu desenho. É que aqui, como eu usei cores claras de certa forma até então, é fácil. E não só isso, eu, além de algumas coisas serem claras, também tem o fato de que eu vou usar o lápis de cor da Faber-Castell Super Soft e ele é super forte, então ele vai conseguir passar por cima do que eu precisar que ele passe. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso.
Eu vou assumir pra vocês que erros foram cometidos por aqui e eu não sei muito bem se eu consigo resolver. A gente espera que sim, não é mesmo? Mas eu não garanto. São alguns pontos de iluminação e não quer dizer que eles estão errados, eles estão certos de certa forma. Porém, contudo, todavia, entretanto, eles poderiam ficar 1000 vezes melhores se eles tivessem um espaçamento melhor, sabe? Que não é uma coisa na qual eu pensei enquanto eu fazia a pintura, mas tudo bem. São coisas que acontecem, não é mesmo? Não deveriam, mas acontecem. Eu decidi fazer todos os enfeitinhos de Natal da mesma cor porque sim, eu não tava muito contente. Só que aí depois eu olhei e falei, acho que todos de uma cor só não ficou muito bom. Então depois eu peguei a caneta roxa e passei pra poder ficar tipo um sim, um não. E eu achei que ficou um pouquinho melhor. Mesmo que roxo não seja assim lá o ideal pra bolinhas de árvore de Natal, né? Quer dizer, não é errado, mas não é comum, né? Eu acho que não é comum. Não me lembro de ter visto árvore de Natal com bolinha roxa, mas eu já vi bolinha roxa. Então fica aí o grande questionamento, não é mesmo? Eu não sabia que cor pintar a roupa porque eu não tinha certeza de qual ia ser o tom dos blocos, sabe? Então o que que eu decidi? Que eu ia pintar primeiro os blocos e depois eu decidia esse problema, né? Um problema de cada vez. Eu deixei umas partes brancas porque, como a gente comentou, está nevando. Então eu preciso que essas partezinhas onde vão ter neve estejam ali bem definidas para que a gente não tenha um problema depois. Porque assim, tudo bem, dá pra gente passar o branco por cima e tudo mais, mas a canetinha branca é um pouquinho cara, né? Então, no fim das contas, a gente economiza 2 vezes se a gente já deixa de certa forma alguns pontos em branco, porque aí eu economizo a canetinha, porque eu não vou precisar usar, não é mesmo? A canetinha marcador, no caso, e também economizo a canetinha branca, porque também não vou precisar usar. Então é só um ganho dos dois lados, no fim das contas. Pra mim parece bom. Eu acho válido lembrar vocês que existem duas formas da gente fazer uma sombra, principalmente para gelo ou coisas do tipo, coisas que estão em branco e você precisa colocar uma sombra, né? Você pode usar sim o cinza, ele casa muito bem com o desenho, fica muito bom, vocês vão gostar bastante do resultado. Claro que tem que ter um cinza claro, mas eu acho válido dizer que o azul claro também cumpre muito bem a mesma função. Então não sinta-se preso, eu tenho que usar cinza, eu tenho que usar azul. Qualquer um dos dois vai dar um resultado muito bom pro seu desenho, tá? Então veja o que faz sentido pro momento para você e usa esse material. É uma questão de dosar. Como a gente tá fazendo uma sombra, a gente não vai passar em tudo, né? A gente vai usar em alguns pontos específicos em que teria ali uma sombra. Porque o branco, ele é branco, não tem muito o que fazer. Mas a gente precisa dar uma sensação de que ele é mais do que isso e que ele tem algumas nuances. Porque quando a gente olha para uma coisa branca, a gente vê ali pontos mais escuros, pontos mais claros, enfim, a gente tem essa diferenciação, né? E é importante que a gente
gente lembre disso quando a gente estiver fazendo a nossa pintura. Gosto muito de como essas bolinhas resolvem todos os problemas, seja para pintura de areia ou para pintura de gelo, resolve muito bem o problema. Funciona 100% das vezes, então fica aí de dica para vocês também. Eu sei que a lua não é amarela, mas eu não queria pintar de branco e nem de cinza, então eu fiz ela com a borda amarelada e eu acho que ficou bom, pelo menos eu gostei. Pro jacaré eu decidi usar 4 tons de vermelho, sim. O tom da calça também é vermelho, embora não pareça rosa, ele é vermelho. Então, eu usei 4 tons diferentes de vermelho para fazer a roupinha dele, porque eu acho que combina bastante com o verde e ele fica charmosinho. E também porque ele tá com uma touquinha de Papai Noel, né? Então, eu queria que ornasse, que combinasse de certa forma o conjuntinho da roupa com o acessório que tá usando, né? Por ursinho eu escolhi 2 cores, o verde e o roxo, não necessariamente, literalmente, 2 tons, mas eu usei 2 cores. O roxo, eu acho que isso é um roxo, talvez não seja, e um verde. E aí depois eu achei que seria melhor se eu acrescentasse mais verde. Achei que ia ficar mais bonitinho, não sei, na minha cabeça fez todo o sentido do mundo. Agora olhando, eu não sei se esse roxo realmente é roxo, e aí isso me pega um pouco, porque se ele não for roxo, já saiu da proposta que eu tava imaginando na minha cabeça, não é mesmo? Depois que a gente tem a base pronta, porque eu gosto de chamar a pintura completa de base, porque a gente vai colocar mais detalhes, né? Aí sim, a gente vem e coloca detalhes, vê o que tá faltando e o que não tá faltando. Eu confesso pra vocês que eu tenho muito mais paciência pra fazer isso quando eu pinto com canetinha do que com lápis de cor, e embora faça muito mais sentido quando eu tenho pintura em lápis de cor, né? Mas isso acontece porque eu gasto menos tempo colorindo com a canetinha do que com lápis de cor. E aí acaba que eu tenho mais paciência para fazer os detalhes da pintura, né? Quando eu pinto com marcador. No fim das contas, quanto mais cores você colocar, mais bonito vai ficar o seu desenho, né? Então, coloquem o máximo que vocês puderem, quiserem também, né? Se você não quiser, não faz muito seu estilo, tudo bem. É que pra mim faz bastante sentido, né? Então, por isso eu coloco. Eu acho que fica muito mais bonito, porque resolve até problemas que você tem no seu desenho. Porque quando você enaltece mais uma parte, colocando um monte de detalhe, acaba que isso desvia o foco dos erros que você cometeu, ou das cores que você não gostou tanto, ou simplesmente ressalta tudo que você já gostou, sabe? Então, eu acho que tem um valor maior quando a gente coloca detalhes no nosso desenho. Esse aqui é o resultado. Eu gostei bastante, me digam nos comentários o que vocês acharam. Já aproveita e deixa o like se você curtiu e se inscreve no canal para esse e mais vídeos colorindo por aqui. Eu achei que ficou charmoso. Não acho que eu senti falta de nada dessa vez. Normalmente eu termino com uma sensação de que faltou alguma coisa, eu poderia acrescentar alguma outra coisa. Não sei, mas dessa vez aqui eu estou contente, eu estou satisfeita mesmo. O céu dando errado depois, eu conseguindo consertar para fazer dar certo. Acho que ficou bom, acho que foi um bom resultado. Temos bastante neve por aqui e ficou bem fofinho. Eu trouxe pra vocês também 2 sugestões de conteúdo para vocês assistirem a seguir. E é isso. Até o próximo vídeo.